ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. No programa de hoje, Roberto Lúcio Vieira de Souza vai destacar o seu livro Histórias da Vida nos Passos do Mestre. Fala, Roberto Lúcio. O livro é um livro mediúnico. Ele faz uma resposta que o grupo pediu ao Espírito Carlos, que ele trouxesse histórias, casos de pacientes vinculados ao Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte, na perspectiva do tratamento espiritual. Então, a grande maioria dos capítulos, eles vão contar sobre a história de pacientes. Ele inicia contando a história dos pacientes principais, que somos nós do grupo. Então ele vai trazer uma retrospectiva por que nós fomos reunidos dentro desse processo para construir o chamado Grupo de Estudos de Espiritismo e Psiquiatria. Então, nele ele traz uma forma de abordagem. Ele começa sempre abordando um tema: poder, egoísmo, a questão da vida, as dificuldades de família, os problemas religiosos e sexuais das criaturas, e a partir daí ele traz um exemplo de algum caso que foi acompanhado pela equipe espiritual ligada ao Hospital André Luiz. Então, o propósito do livro, na verdade, é esse. Então, ele aborda diversos temas que são constantes dentro do hospital. As questões dos quadros de loucura, os processos de depressão, as pessoas que são vítimas do aborto, né? Não só os abortados, mas aqui criaturas que passaram por esse processo e que enfrentaram as suas dificuldades, as lutas do poder, tanto do poder político quanto do poder religioso, né? Tem um determinado momento que ele diz que o poder é como uma montanha russa, né? No momento você sobe, isso é brusco, chega lá, quando você acha que você está no lugar, você cai, e é essa história do espírito humano dentro desse processo. Então são vários temas nessa perspectiva. O poder, né, ele é complexo porque você não aprende o que é autoridade, né? Que eu acho que o grande desafio da queda, nesse sentido, não é o poder, é o senso de autoridade, né? E a palavra autoridade fala disso, né? É a idade do autor, fala sobre maturidade, né? O espírito humano, ele ainda não tem maturidade para lidar com o lugar do poder, porque ele não sabe responder por esse lugar, né? Ele usa esse lugar como algo que dê prazer e que lhe dê bem-estar, e não que seja um lugar onde ele vai oferecer essa caminhada. É o não saber servir, né? Nós estamos aqui falando servir para curar. Talvez o grande problema da humanidade é aprender a servir, porque nós só sabemos aprender a mandar, né? E a gente tem que sair dessa situação. Então ele traz todo esse contexto. Afora essas histórias dele, só tem uma história que o grupo escolheu de colocar, que era uma mensagem dele,
que ele conta a história de uma criança que ele atende numa instituição oncológica, e ele vem e traz a história e lembra alguns fatos da própria vida dele, como o sacerdote fechado, isolado, e ele lembra vendo aquela criança dentro de um hospital, no corredor de madrugada, sozinho, sentindo dor, né? Então ele lembra da própria história, e aí ele conta a história desse menino, que a avó havia morrido de câncer e ele cuidava dela, né? O carinho dele, ele abraçava, fazia carinho, e no momento dele desencarnar, a avó veio buscá-lo fazendo o mesmo carinho e o mesmo cuidado. Então é uma página que toca muito e o grupo escolheu colocar, mas o restante são histórias, algumas a gente não conhecia, né? É interessante que o Carlos pediu a um espírito que participava do grupo, que se identificava na época como um ex-paciente. Hoje, tanto o pessoal fala assim, mas isso é esquisito, ele escolheu até ele disse que para homenagear Augusto dos Anjos, ele escolheu que fosse chamado de Augusto. Então, mas a história dele foi contada pelo Carlos, porque ele foi um ex-paciente do hospital. E a gente não conhecia, eu particularmente não conhecia. E quando o Carlos conta a história, o Dr. Jair identifica que ele tinha sido um paciente do Dr. Jair. E é muito interessante, esse espírito, ele teve um processo de transformação muito grande, e ele durante muito tempo, dentro do hospital, ele participou do trabalho de orientação, e ele só escreve por poesias. E o dia que eles identificaram quem ele era e sabiam o nome, eles pensaram assim, não, nós vamos mostrar como é a realidade, ele manda um verso muito interessante para o Jacques. Ele fala assim: sei que me reconhecestes quando leste a minha história, mas peço que me guarde no coração como eu tenho na memória. E ele agradece ao Jair por todo o trabalho que foi feito. Então, ele faz o prefácio do livro em forma de poesia, contando a estrutura da coisa. Então, é muito interessante, né? E o livro, no capítulo, o título é Um Ex-Poeta, né? Porque ele conta a história dele. É muito, muito bonito. Roberto Lúcio Vieira de Souza destacou na leitura dinâmica de hoje seu livro Histórias da Vida nos Passos do Mestre. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.